A esperança em meio aos conflitos é a mensagem que o Senhor me deu para essa noite. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 17. Nós leremos a partir do versículo 8. Êxodo 17, a partir do versículo 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola de nivelamento. A palavra de Deus diz o seguinte: Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graça na noite desse dia, porque o Senhor já ministrou aos nossos corações através do ministério de louvor, através do testemunho da nossa querida irmã Kelly, através, ó Pai, da sua presença maravilhosa nesse lugar, ó Pai, que desde que eu cheguei nessa igreja no quintal, eu já conseguia sentir aquilo que o Senhor queria fazer nessa noite. E eu te agradeço, ó Pai, porque o culto já podia terminar aqui e já sairíamos abençoados demais. Mas o Senhor, ó Pai, na sua infinita graça e misericórdia, reserva esse momento, ó Pai, para que o Senhor vire sua atenção para nós e derrame sobre nós uma porção nova, uma nova direção, um novo recomeço, ó Pai, e nós estamos aqui preparados para te ouvir. Então fale, ó Pai, através de mim, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu ouvi o primeiro louvor aqui, já falando de atravessar o Mar Vermelho, e eu não sabia o que o louvor ia cantar hoje, o Espírito já testificou em mim, e eu falei, está tudo alinhado, o Espírito preparou tudo, porque esse texto, ele é logo após essa travessia do Mar Vermelho. Eu vou falar uma sequência aqui, vocês vão perceber. Nós falamos em algumas canções, alguns textos, alguns nomes que damos a Deus em hebraico, e por vezes nós nem sabemos o significado. Um desses está nesse texto de hoje, que é Jeová Nissi, ou Jeová Nissi, como você conhece, a companhia famosa de teatro. Quem sabe o que significa isso? Ele levanta a mão. A gente fala, né? A gente fala Jeová Jireh, Jeová Rafá, a gente vai dando um monte, Elohim, Adonai, e às vezes a gente nem sabe o que aquilo significa, mas os judeus, eles não davam nomes a Deus só por dar, sempre tinha um significado profundo para isso, e hoje, nesse texto, não é diferente. Jeová Nissi significa o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha flâmula, e ao final dessa ministração você vai sair daqui entendendo o que isso significa. Antes de eu começar a ministrar sobre a tua vida, deixa eu te contextualizar, porque eu não consigo ir direto para a aplicação. O teólogo que habita em mim, ele não fica inquieto enquanto eu não explico o texto, gente. Esse povo, eles acabaram de passar por Massá e Meribá, eles começam a reclamar com Moisés, eles estão insatisfeitos, porque falta água, eles já tinham caminhado 3 dias após a travessia do Mar Vermelho, e falta água para eles. Realmente, ficar 3 dias sem água é o limite que um ser humano aguenta, e o Senhor estava colocando-nos à prova, e eles já começam, nos seus primeiros momentos, vivendo a provisão do Senhor, murmurando. E é bem verdade que às vezes a gente não precisa nem passar por 3 dias para começarmos a replicar esse comportamento dos israelitas. A gente murmura às vezes em alguns minutos de prova, às vezes em algumas horas. Ou só eu aqui que faço isso? Vocês são super santos e nunca tropeçaram nesse pecado. Irmãos, nós falhamos. E eles começaram a sentir falta, inclusive do seu período de escravidão. Olha o nível. Eles estavam libertos, sim, só que estavam na dependência. E é um lugar onde eu e você, humanamente falando, não queremos estar. Você pode falar, que é isso, Wesley, mas eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia. Amém. Aleluia e glória a Deus pela sua vida. Mas a sua carne, o seu eu, o ser humano que você é, ele não quer estar em dependência, ele quer controle, ele quer ter planos e que seus planos se cumpram perfeitamente. E quando isso não acontece, a gente começa a questionar Deus, começa a questionar o ministério que recebemos, começa a questionar as decisões que Deus falou claramente que deveríamos tomar. Mas no primeiro momento de privação, nós colocamos em xeque aquilo que o Senhor falou. E hoje eu quero que você saia daqui entendendo que foi Deus que te chamou, foi Deus que te deu a direção, foi Deus que deu a família que você tem, os filhos que você tem, o ministério que você tem, e você vai sair daqui glorificando o Senhor, apesar das limitações e provações que você tem passado. Esse povo, gente, já tinha vivido, embora em pouco tempo, já tinham vivido grandes coisas. Eles passaram em Massá e Meribá, que justamente significa que eles debateram com o Senhor, murmuraram, lutaram contra. E por isso, aqueles 2 lugares ficaram com esse nome. Eles passaram, nesse momento, a sede, e Moisés, como qualquer líder humano, ele teme, como eu temo. Às vezes alguém chega até mim, algum liderado meu, algum jovem, e chega, pastor Wesley, o que eu faço em tal e tal situação?
E às vezes a expectativa gerada em nós, líderes, é desumana. Eu olho para ele e penso, meu filho, acho que se eu fosse Jesus eu saberia essa resposta. Mas vamos orar, eu me empenho em orar com você, vamos ler a Bíblia e eu espero que o Senhor te responda. E Moisés está diante de um povo inflamado que não tinha a palavra de Deus na mão para poder ler, não tinha o costume de ter vida com Deus de oração, porque estavam 400 anos no Egito, eram gerações que não tinham tanto contato, tanta temência ao Senhor. E eles murmurando, Moisés com medo, Deus, se continuar assim, daqui a pouco eles vão me apedrejar. E Deus fala, pega o bordão, pega o cajado, aquele que você tocou no mar e ele se abriu, pega ele e eu vou estar na pedra te esperando. Quando você chegar lá, bate na pedra e dela sairá água. Moisés assim faz, bate na pedra e a pedra jorra água. Só que eles viveram também antes disso a fome. E eles começam a reclamar de fome. Sente saudade até de cebola, gente. Olha o nível de murmuração desse povo. Era melhor no Egito. Acaso o Senhor nos tirou de lá para que morramos no deserto? Saudade que lá eu tinha cebola para comer. Aí o que a gente nem quer comer hoje, o pessoal reclama, tira da pizza. Eles estavam murmurando porque estavam sentindo falta. E Deus vai lá e manda um milagre diário para eles, que é o maná. E eles nem sabiam o que era. Moisés tem que explicar. Essa é a provisão, é o milagre do Senhor. E eles começam a receber essa provisão. Já é o segundo momento deles com Deus. Isso eu estou vindo em ordem contrária à cronológica, eu estou voltando no tempo. Eles também tiveram um momento que estavam com sede e as águas eram amargas. E mais uma vez o Senhor interviu e transformou a água amarga em água potável. E eles puderam se saciar. E antes disso eles tiveram a famosa travessia do Mar Vermelho. Meus irmãos, 4 milagres. E não foi 4 milagrezinhos não, não foi assim. Estou com dor de cabeça aqui e o irmão orou e eu fui curado. Aleluia, isso é milagre também. Mas aqui não, foi travessia do Mar Vermelho, foi pedra saindo água, foi pão caindo do céu, codorna, teve tudo. Água amarga virando uma água potável. E esse povo consegue ainda duvidar de Deus. Meus irmãos, por mais que você viva um milagre diariamente, eles andavam no sol e tinha uma nuvem que protegia. Nem estou falando disso aqui. A nuvem protegia eles do calor. À noite, um deserto consegue chegar, dependendo do deserto, a menos 5 graus. Tinha uma coluna de fogo que também acompanhava eles. Olha o nível que esse povo estava vivendo. E ainda conseguiam não confiar na provisão do Senhor. Se você quiser referência, está de Êxodo 15, 14, até o texto que nós lemos. E esse povo consegue reclamar. Mas aí eles chegam a Refidim. E Refidim significa ter força restaurada, descansando, se alimentando. Deus leva eles para esse lugar, depois deles terem murmurado e Deus ter dado água saindo da rocha. E no lugar de descanso, eles foram covardemente atacados. Os amalequitas eram descendentes de Esaú. Então, eles eram uma descendência próxima à descendência daqueles que estavam no Egito. Eles deveriam se considerar primos, amigos próximos, familiares. Sabe aqueles primos distantes que moram no interior, ou moram em São Paulo, que você vê uma vez na vida e outra na morte? Você nem tem tanta afinidade, mas você tem uma consideração. Se de repente ele te ligar falando que está doente, você até corre atrás para arrumar um remédio ou algo do tipo. Mas se você é um parente não tão chegado assim a eles, você só não ajuda, mas não atrapalha também, porque aí já fica estranho. Mas os amalequitas não, meus irmãos. Eles foram um dos piores opositores do povo de Israel. Sabe por quê? Porque nessa época, quando o meu povo queria guerrear contra o povo de alguém, sabe o que era feito? Mandava-se um mensageiro. Esse mensageiro ia até lá, porque o objetivo inicial era conseguir um acordo. Estão passando por dentro da minha terra, eu vou lá para guerrear, mas eu mando um mensageiro. De repente, só um aviso já é o suficiente. Ou então, alguém fez algo que não devia, tomou algo, matou um soldado. Então, sempre tinha um mensageiro para avisar que aquele rei, aquele povo estava disposto à guerra. Os amalequitas não fizeram isso. Eles simplesmente atacaram o povo. Como diz o texto, eles atacaram em Refidim. Com isso, Moisés já ordenou a Josué: pega alguns homens e vai guerrear contra eles. Deixa eu te dizer uma coisa, aqueles que são seus parentes próximos, seus amigos, aqueles que vocês tinham expectativas grandes, que vocês admiravam, que eram próximos de vocês, talvez seriam o primeiro socorro no momento de deserto. Talvez esses te atacaram, esses lutaram contra você enquanto você estava passando provações, como os amigos de Jó, quando ele começou a passar a prova, em vez de se preocupar em ajudar ele, queriam descobrir qual era o pecado, às vezes fizeram isso com você.
e o seu ministério está travado até hoje, a sua vida financeira está travada até hoje, porque alguém que devia ser o socorro bem presente no momento da angústia, foi lá e apontou o dedo, guerreou contra você covardemente no momento em que você estava frágil. Mas Deus, hoje, Ele quer dizer que Ele é o teu socorro bem presente. Ele é a sua salvação. Quando você estiver no deserto, não conte com os cavalos de Faraó, conte com o Senhor dos exércitos, porque Ele vai trazer a salvação e a vitória. Esse texto não deixa claro que eles atacaram covardemente, mas em Deuteronômio 25, 17 e 18, falando dessa mesma passagem, diz assim: lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda. Todos os desfalecidos que vinham atrás e não temeram a Deus. Meus irmãos, quem ataca pela retaguarda é covarde. Se você for assistir qualquer filme, um rei que tinha um mínimo de orgulho, jamais ele faria isso. Ainda mais sendo um povo vizinho, um povo que tem a mesma linhagem sanguínea. Eles tinham patriarcas em comum e ainda assim foram covardes. Sabe quem fica para trás? Quando um povo está peregrinando, um povo está se deslocando. Aqui vou comparar a um batalhão que está se deslocando. Um grupo militar se deslocando, quem fica para trás é quem não está com preparo físico, é quem não está com a saúde em dia, são os mais velhos que não estão aguentando a caminhada, ou são crianças. Aplicando para esse texto, quem ia estar lá atrás eram os mais velhos, os anciãos, os que estavam com a saúde debilitada, mulheres grávidas. Esses foram atacados pelos amalequitas. Tem ideia da covardia? Eles não atacaram pela frente, pegaram justamente no ponto fraco. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão. O diabo, ele vai fazer a mesma coisa com você, se você deixar. Ele vai chegar pelo lado que você não está esperando, ele vai pegar na dificuldade, na brecha, ele vai pegar justamente no seu ponto frágil. Só que esse texto também diz algo, que eles não temeram a Deus, e assim como esses que te apontaram o dedo, que foram seus opositores, não temeram ao Senhor, porque tem uma presença que você carrega, há alguém que habita em você, e esse é o Espírito Santo, e toda vez que alguém vai te atacar num ponto fraco, tem alguém que diz assim para você: a vingança é minha, e quem diz isso é o próprio Senhor. O Senhor não vai deixar com que você desfaleça, perca essa batalha, porque o inimigo foi astuto. Ele continua te guardando de dia e de noite, assim como fez com os israelitas. Mas para vivermos essas coisas, precisamos de algo importantíssimo, a confiança em Deus. E hoje, eu quero que você saia daqui estruturado, confiante, não em você, não na sua força, não no seu vizinho, não no seu pastor, não no seu líder. Saia daqui confiante em Deus. E depois eu espero que você saia confiante naqueles que Deus colocou no seu caminho. Mas, em primeiro lugar, meus irmãos, a confiança tem que estar no Senhor. A confiança tem que estar naquele que governa todas as coisas. A vitória vem dele. Moisés, ele confiou em Deus plenamente, porque o texto não diz que quando ele recebe a notícia do ataque dos amalequitas, o texto diz assim: e Moisés se ajoelhou e foi orar. É isso que está dizendo aqui? Aqui diz assim: e Moisés prostrou-se com o rosto em terra, como em várias outras passagens você vai ver, e orou ao Senhor. Não, o texto diz que imediatamente ele convoca Josué, seu homem de confiança, e manda ele convocar homens e ir para a batalha. Às vezes, meus irmãos, vão se apresentar situações diante de você, e que não adianta você dobrar o joelho e orar na hora. Não dá tempo. Sabe do que você vai depender? Da sua vida diária de oração. Imagina se fosse hoje, essa quinta-feira maravilhosa, se levanta um inimigo contra você e você dependesse da sua vida pregressa de oração, o que você orou durante a semana, o que você orou durante março, fevereiro, janeiro, como você tem vivido o seu devocional com o Senhor. E aí você teria a direção, a confiança para chegar e falar: Josué, convoca homens e vai para a batalha, porque o Senhor está com a gente. E esse é o desafio. Você é líder da CB Vida, você que é líder de ministério, você que é líder de voluntário, você que é líder de qualquer área dessa igreja, eu te convoco, seja alguém dado à oração. Ore para no momento da angústia, da peleja, da batalha, você tenha a confiança de Moisés, de chegar para o seu liderado e falar: pega e vai, porque o Senhor está com a gente, o Senhor está assinando embaixo dessa ordem que eu dei, porque o Senhor caminha lado a lado conosco, porque nós caminhamos lado a lado com Ele. Nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor, para chegar a ser ousado como Elias, que fala: sobre minha palavra não vai chover. Olha que homem ousado. Nós precisamos ser assim. A palavra de Deus diz que se pedirmos algo ao Senhor, segundo a vontade dEle, Ele nos atende. E como é que nós vamos saber a vontade do Senhor?
tendo intimidade com Ele. Se eu chegar na casa dos meus pais hoje, eu sei falar qual é a comida preferida da minha mãe, qual é a comida preferida do meu pai, o que eles gostam de fazer quando estão no descanso. Por quê? Porque eu vivo com eles há 20 e poucos anos. E se eu te perguntar o que o Senhor gosta de fazer através da tua vida? Qual é o ministério que Ele entregou na tua mão? O que foi que Ele te entregou e você, por causa de amalequitas, deixou guardado porque ficou com medo? Porque os amalequitas se apresentaram e apontaram o teu pecado e você esqueceu que o Senhor não se lembra mais dele, jogou no mar do esquecimento e você parou, ficou frustrado. Talvez você tenha feito igual Elias. Elias foi lá, fez tudo aquilo, montou o holocausto, 400 profetas de Baal, e ele chega a debochar, né? Um homem ousado. Cadê? Seu Deus deve estar dormindo. E quando Elias clama, o fogo desce, o holocausto é consumido, a água que estava ali encharcando é consumida também, e naquele dia Elias ceifa a vida de 400 profetas de Baal. Irmãos, um homem, 400 profetas de Baal, ele ceifou a vida deles. Escuta uma mulher, a rainha, falar que o mataria, e ele temeu, e foi para a caverna. Muitos vão falar que ele ficou desesperado com medo dela. Não cabe na minha cabeça um homem que matou 400 profetas, ficou com medo de uma mulher que o ameaçou. Não cabe isso. Um homem que viu fogo descer do céu. Sabe qual o nome do que Elias sentiu ali? Frustração. Porque ele falou, agora que Acabe e Jezabel viram Deus mostrando o seu poder, agora eles vão se converter. Agora eles vão reconhecer que Baal não tem poder para nada. E só há um Deus. Só há o Deus de Israel. E quando isso não acontece, ele fica frustrado. Às vezes a sua frustração está na sua expectativa e não naquilo que Deus te falou. O que Deus colocou no teu coração lá atrás quando Ele te chamou, quando Ele te salvou, te tirou do pecado, aí Ele veio cuidando de você como um bebezinho, um recém-nascido, e Ele viu você crescendo e Ele falou, agora meu filho, você já está grande, eis que confio a tua mão um ministério. Eu sei o que Deus confiou a mim, o que Deus confiou na tua mão e você ficou frustrado por causa de alguns amalequitas covardes que apareceram. Moisés confiou em Deus, não teve medo. E sabe qual é um exemplo aqui maravilhoso? Esse texto é cheio de exemplo prático, gente, para ele colocar na nossa vida. Josué ele não questiona. Olha o nível também de intimidade que ele tinha com Moisés, o nível de reconhecimento da autoridade daquele homem. Imagina o pastor Bruno chegar para você e falar assim, ó, meu filho, meu amigo, ovelha dessa casa, voluntário, vá e faz isso. E você seria esse que não questionaria, abaixaria a cabeça? Nós temos dificuldade para isso, de não questionar nada. Por vezes, a gente pode questionar, mas às vezes Deus está testando o teu coração para saber se Ele pode confiar na tua mão coisas maiores. Esse mesmo Josué que não questionou nada, foi o Josué que foi um dos espias. E também voltou com uma mensagem positiva. É o mesmo Josué que Deus vai confiar o legado de Moisés e vai dar sequência como líder de Israel. O que Deus está colocando na tua mão hoje é um teste para coisas maiores que Ele tem reservado para a tua vida. E talvez você esteja com medo, questionando, será que o pastor está na visão certa? Deixa eu liberar um decreto aqui, como diz o meu pastor Bruno, sobre a tua vida, meu irmão. Olha só, quando um líder espiritual chegar para você e falar, faz isso, obedeça. Sabe por quê? Porque a bênção está na obediência. Vou repetir, a bênção está na obediência. E vou te explicar por quê. Porque se o teu líder estiver certo, você foi abençoado 2 vezes por causa da direção certa e por causa da tua obediência. Mas se teu líder está errado, Deus vai te abençoar pela tua obediência e o teu líder que vai responder para Deus pelo que ele falou da direção errada. Então não se preocupe, só obedeça. Quando Jesus chegou para aqueles 10 leprosos e falou assim para eles, entra em Jerusalém, vão lá e se apresentem para o sacerdote. Isso significava risco de ser apedrejado. Porque um impuro, um leproso, entrar no meio da cidade era risco de morte. Porque eles não podiam, eles tinham que ficar isolados. Mas eles obedecem àquela aparente loucura que Jesus estava mandando eles fazerem. Eles já estavam desesperados, já estavam vivendo naquela situação. E eles vão. No meio do caminho, eles são curados. Eu te pergunto, eles foram curados por quê? Por que eles foram curados? Porque o sacerdote ia os ver? Porque eles foram santificados na caminhada? Não, porque eles obedeceram. E eu te pergunto, você tem obedecido à direção que o Senhor tem dado para a tua vida? Às vezes o pastor disse algo para você e você murmurou, reclamou, fez igual o pessoal em Meribá e Massá. Mas Deus hoje está te chamando para Refidim, lugar de descanso, para você ser reabastecido enquanto descansa. Então, Martas de plantão que não conseguem ser Maria, olhem para mim, aproveitem para descansar nos momentos que lhes são oferecidos.
Porque o Senhor nos chamou para ser trabalhadores na sua seara, ceifeiros. Ele não nos chamou para ficarmos descansando, mas na sua infinita graça e misericórdia, Ele olha para nós e fala assim: minha filha, descansa aqui um pouquinho. Hoje só escuta. Aí nesse dia a gente não consegue, porque a gente acha que o reino de Deus depende da gente. A gente acha que a igreja só funciona se a gente estiver lá. Eu não sou Jesus, e você também não. Então a igreja só funciona porque ela tem um dono, ela tem um cabeça, e ele se chama Jesus. E ele já sacrificou o suficiente para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Então Jesus não quer que você morra de tanto trabalhar, porque ele não quer funcionário do mês, ele quer filho. Leva isso para a tua vida em nome de Jesus. Josué, ele foi um exemplo de militar. Nem na minha bondosa marinha lá eu encontro um militar nesse padrão aqui. Não questiona nada, tá difícil achar gente assim, né? Você fala, varre aqui, por que tem que varrer? Eu só pedi para varrer, meu filho, varre. Imagina, pega, monta um exército e vai para a guerra, sem instrução nenhuma. Josué, a gente está acostumado a falar que ele era um líder militar, né? Moisés foi o pai, foi o pastor, foi o líder, o governador ali, né? Um monarca. E Josué foi o líder militar. Quem foi que formou ele militarmente? Quem deu o treinamento adequado? Quem ensinou ele a operar com lança, com qualquer outro tipo de material? A vida, as provações, as primeiras batalhas. Teve essa batalha contra a Amalequita, depois vai ter batalha contra as cidades fortificadas. Então Deus, Ele não pega você hoje e te chama para uma batalha que você não tem condições nenhuma de ir. Ele vai te colocando de degrau em degrau, degrau em degrau. Só que às vezes a gente para no primeiro degrau para murmurar. Não foi para o segundo, já era para ter ido. Aí a gente fala, por que o meu irmão é abençoado e eu não sou? Por que o meu irmão cresceu ministerialmente e eu não? Eu também tenho promessa, mas ninguém olha para mim. Aí você bota a culpa em quem? Na tua liderança. Não faça isso. Obedeça ao Senhor e a bênção virá sobre a tua vida. Ninguém vai entregar em recurso em quem não confia. E Deus não faz diferente. Ele vai te testando no pouco para depois te colocar sobre o muito. Há esperança para você. Eu também já fiz muito isso, já murmurei, já reclamei. Quando Deus me chamou para o ministério, eu pensei, eu? Não é possível, tanta gente melhor aí. Se eu estivesse aqui na igreja, eu olhar para tanta gente que está aqui sentada e ia falar, olha, fulano é exemplar nisso, fulano é bom nisso, fulano fala bem, fulano é educado. Eu ia ser a última pessoa que eu escolheria para ir para o ministério. Aí Deus falou, é você, não é porque você é bom não, é porque eu sou bom. E eu vou fazer o meu nome grande através de você que é ruim. E eu vim. Talvez o que falta para você é reconhecer que você é ruim. Deus quer te abençoar, meu amigo. Deus quer te abençoar, meu irmão. Só que você precisa reconhecer o que Ele te chamou para fazer. Sabe o que eu queria ser, Ana Paula? Cantor. Não quero me ver cantando. Só que é muito próximo, assim, já viu. Horroroso. Horrível. Tu fala assim, toca um dó aí. Não vai. Eu vou cantar ré, mi, qualquer nota, mas não acerto. Não era para mim. Deus me chamou para outra coisa. E deixa eu te falar, era uma coisa que eu era horroroso em fazer. Ficar à frente. Eu era aquele aluno CDF da escola que se esconde atrás da cartolina na apresentação do trabalho. Vocês já viram esse aluno? Um aluno que é desenhista, que faz a capa bonita para ganhar a nota e nem fala nada. Ou então fala a menor frase possível do trabalho. Se fosse um texto bíblico para apresentar na escola, eu falaria João 11:35. Jesus chorou. Ia ficar quieto. Era esse cara. E Deus fala assim, você vai pregar, você vai pastorear pessoas, você vai aconselhar pessoas com as lutas daqueles pecados que você cometia. E eu falei, não é possível, Deus não está bem da cabeça. Mas Ele fez a vontade dele. E hoje, quando eu pego um jovem que chega para mim e fala assim, pastor, eu estou com dificuldade na área tal. Aí eu dou um sorrisinho e penso, pô, eu queria que na minha época eu fosse essa dificuldade. Porque eram muito piores. Aí às vezes eu conto o meu testemunho e ele sai de lá pensando que tem que orar por mim. Mas na verdade eu tenho autoridade para falar para ele que Deus transforma. Eu tenho autoridade para falar para ele que Deus pega a pessoa que era improvável e transforma ele num pastor, num pregador. E você, meu amigo, que está aí sentado, eu sei que nessa casa tem pastores. Eu fico pregando rindo, aí vocês acham que eu estou brincando, né? Eu sei que nessa casa tem pastores, eu sei que nessa casa tem missionário, eu sei que nessa casa tem pessoas chamadas para o ministério de louvor, eu sei que nessa casa tem gente que Deus chamou para o ministério da intercessão. E eu sei que você tem negado tudo isso, por quê? Porque requer renúncia. Você tem que renunciar ao seu tempo, você tem que renunciar às coisas que você quer fazer, você tem que renunciar àquilo tudo que você gosta de fazer para fazer aquilo que Deus mandou você fazer. E hoje à noite de você pensar, será que eu estou sendo meu próprio amalequita? Será que eu estou lutando contra aquilo que Deus prometeu? Hoje é dia de você retornar. Se manter confiante, meus irmãos, não é fácil. Se manter confiante não é nada fácil. Moisés, ele dá a ordem e fala, amanhã estarei no monte, segurando o bordão do Senhor. Deixa eu te contextualizar. Quando o povo ia para a guerra, na Idade Antiga, na Idade Média, arautos daquele reinado iam junto com os guerreiros, e eles ficavam nos montes,
com bandeiras tremulando, simbolizando que aquele reinado estava representado ali. Enquanto os guerreiros olhassem para o monte e vissem os arautos, significava que o rei ainda estava lá e que aquela batalha não estava perdida, porque eles não tinham desistido. Agora, quando eles olhavam para o monte e viam os cavaleiros, os arautos indo embora, levando suas bandeiras, aí era sinal de ir embora, porque a batalha estava perdida ou era momento de recuar. Moisés, ele estava no monte, enquanto Josué estava guerreando com o povo. E toda vez que Moisés levantava as mãos com o cajado, Israel começava a vencer a batalha. E os amalequitas começavam a perder. Só que quando Moisés cansava e ele começava a baixar o seu braço, os amalequitas começavam a vencer o povo de Deus. E você está pensando, Wesley, o que isso tem a ver com o que você está pregando? Deixa eu te contar, meu irmão. Esse cajado representa a presença de Deus na vida de Moisés. Representa aquilo que Deus confiou às mãos de Moisés. E deixa eu te perguntar, o que Deus confiou às tuas mãos? Qual foi o bordão que Deus te entregou? Sabe por quê? Porque quando você recebe, é só um cajado, é um pedaço de madeira, é leve. No máximo, aquele cajado devia ter uns 5 quilos. Você que já teve a experiência de ir numa academia ou segurou um saco de arroz de 5 quilos, pega em casa, se você nunca fez isso, e levanta ele assim e segura. Você vai pensar, pô, leve, dá para segurar aqui de boa. Se você é uma pessoa saudável, tu vai ficar aqui tranquilo. Passou 5 segundos, tá de boa, 30 segundos, 1 minuto, aí já começa a dar uma dorzinha no ombro. Passou 1 minuto e meio, 2, aí os 5 quilos já virou 15, aí já tá ficando assim, sem postura nenhuma. Quando for ver, você já largou o peso, porque você cansou. O peso é o mesmo, mas você se cansou no processo. Meus amigos que estão aqui, que são militares como eu, sabem que no quartel tem uns testes assim. Certa vez eu fiz um curso e o homem que estava dando o treinamento falou assim, agora nós vamos brincar de colocar lâmpada. Aí a gente ficava assim, ó. Falei, de boa isso aqui. 5 minutos, 10 minutos. Aí no final já estava assim, e depois tinha que nadar, tá? Só para deixar registrado. Sem braço, eu fui para a água, só conseguia nadar com a perna, porque o braço estava travado de cãibra. E não tinha nem lâmpada, gente, era imaginário, eu estava assim, ó. Mas o peso, quando ele fica nas tuas mãos por muito tempo e só depende de você, você não aguenta. Deus coloca algo na tua mão, Deus coloca um ministério na tua mão, Deus te dá um dom e você começa muito bem, tá leve, tá tranquilo, eu consigo. Aí você não se prepara, não se fortalece, não busca ajuda, vai fazendo sozinho e quando você vê, você já largou o cajado, já deixou ele cair no chão. Sabe o que isso significa? Morte. É duro isso que eu estou falando para você, mas quando Moisés começava a sucumbir ao peso do cajado, os amalequitas começavam a vencer o povo de Deus. Aquilo ali era a intercessão de Moisés. Cadê minhas irmãs da intercessão? Escutem isso, toda vez que ele levantava as mãos, ele estava intercedendo pelo povo, ele estava com as mãos levantadas para o céu, representando a bandeira do Senhor. O Senhor é minha bandeira, estava lá, o arauto do Senhor. Quando ele começava a cansar, os amalequitas começavam a vencer a batalha. E aqui, gente, não era lutinha não, era morte, era espada. E o povo de Deus começava a morrer porque aquele homem, na sua limitação humana, não conseguia sustentar mais o peso. E talvez você esteja assim essa noite. O seu ministério ficou muito pesado. Você não aguentou mais segurar o peso. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, Deus está aqui para fortalecer o teu braço. Deus está aqui para te manter de pé. Deus está aqui para te enviar amigos para te ajudar. Eu vou chegar no texto para te explicar isso. Deus, Ele está contigo. Ele não te deixou sozinho. E você não vai sucumbir porque Deus te deu um dom, um ministério. Você vai sucumbir só se você não colocar em prática o que eu estou ministrando nessa noite. Moisés, ele cansa. Eu imagino o desespero dele. Me dá vontade de chorar nessa parte, porque imagina você depender da tua força humana e você começa a fraquejar cansado e você começa a ver pessoas morrendo porque você não está aguentando mais. Isso acontece quando você desiste do teu ministério. Tem gente dependendo da tua intercessão, tem gente dependendo da tua oração, tem gente dependendo que você se coloque à disposição para subir para pregar. Sabe por quê? Porque nessa casa tem pregador? Tem, mas tem gente que vai gostar de ouvir a tua voz, o teu jeito de falar, o teu jeito de cantar. Então para de se esconder e falar que não precisam do teu ministério, porque se Deus te chamou, Ele não erra. Você não é super-herói, meu irmão. Não tente aguentar tudo sozinho. Joga aqui que eu resolvo. Não é assim que funciona. Existe uma coisa chamada joelho, oração, dedicação, jejum, intimidade com Deus. É normal querer parar, desistir, tá? Você não é o pior dos pecadores. Você não foi promovido a Paulo, como ele fala que ele é o pior dos pecadores. Queria eu ser o pior pecador igual Paulo. Você não é isso porque você cansou e desistiu. Eu já pensei em parar.
Quantas vezes pensei em trancar o seminário e Deus ia lá e mandava um profeta, mandava alguém e falava, do mesmo jeito que Deus foi contigo em tal lugar e eu sabia o que ele estava falando, ele vai ser contigo, continue. Irmãos, é pesado o ministério, e não é pesado o ministério pastoral não, qualquer ministério é pesado. Se Deus te chamou para você servir na área que você acha mais insignificante possível, ela é totalmente espiritual, e você depende de Deus para conseguir fazer. Só que Deus, ele é tão bom, que no lugar de descanso, que você está desesperado, ele te chama para refidim, ele te chama para o descanso, e ele vai lá e manda Arão e Ur. Moisés estava cansado, eles pegam uma pedra, colocam lá, fala, Moisés, senta aqui, Moisés. E ele senta. Então as pernas já começaram a descansar, a caminhada já ficou tranquila, tudo que ele andou para subir no monte. Só que os braços ainda estão cansados, tem que segurar o bordão para o alto. Arão fica de um lado, Ur do outro. E os dois sustentam o braço de Moisés e o povo vence a batalha. Deixa eu te contar uma coisa antes de você glorificar. Tem gente que achou isso maravilhoso, fantástico. Então eu vou conseguir, eu vou levantar o cajado e Deus vai mandar 2 para me ajudar ainda e vai dar tudo certo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você está disposto a ser um Ur? Porque quem foi glorificado foi Deus. Mas a vitória todo mundo vai atribuir a Moisés, porque ele era o líder. E eu estou perguntando, você está disposto a ser alguém coadjuvante naquilo que você está fazendo? Ou você só vai querer ajudar se você for o Moisés sentado à pedra com as mãos para o alto? Deus, ele quer fazer coisas através da tua vida, mas nem sempre vai ter alguém para dar 2 tapinhas nas tuas costas e falar, parabéns, você fez um trabalho incrível. Não, Ur é citado, se não me falha a memória, 2 vezes só na Bíblia, nesse texto e em outro. E acabou, sumiu o Ur da Bíblia. Só que se não fosse o Ur ali, como é que estaria essa guerra? Moisés estaria só com um dos braços levantados. E deixa eu te perguntar, você está disposto a ser essa pessoa? Está disposto a ser Ur? Talvez ninguém lembre de você, mas você sabe o que você fez para Deus. E o melhor, Deus sabe o que você fez na obra. Deus sabe o que você sacrificou. Deus sabe que você não estava atrás de holofote. Você está disposto a ser Ur? Você está disposto a ser Arão? Você está disposto a somar o ministério de alguém? Você está disposto a somar aquilo que Deus entregou como visão para alguém? Eu estou disposto. Deus entregou uma visão ao pastor Marquinho, e eu estou aqui sendo Ur no Rio de Janeiro, junto com o pastor Bruno, para fazer essa visão chegar o mais longe possível. Eu não quero ser conhecido, eu não quero que meu nome seja ventilado no Brasil todo, eu não quero ser um pregador famoso, não quero nada disso. Eu quero que pessoas se dobrem diante do Senhor. E você está disposto a fazer isso também? Se você está, levanta a sua mão, dá um glória a Deus. Deus, ele quer fazer mais através de nós. Moisés se recuperou através de 2 amigos. Deixa eu te perguntar, quem você tem ajudado a se recuperar? Quem tem ajudado você a se recuperar? Reflita em quem está do teu lado. Olhe para o teu lado e fala assim, quem está andando comigo? Com quem eu estou andando? Quem me ajuda e quem eu tenho ajudado? Seja cauteloso nisso, porque tem gente que nesse momento vai largar você lá, ou vai fazer igual os amigos de Jó, e começar a falar que você não está aguentando porque você é fraco, está em pecado, você não ora, isso e aquilo. Hoje é dia de recomeço, hoje é dia de você avaliar tudo isso e colocar em prática. Esse é o lugar do seu recomeço. É a ser bebida? É, mas é refidim, o lugar do descanso do Senhor. E Deus te chamou essa noite para você descansar na presença dEle, se alimentar da palavra e traçar os seus planos debaixo da orientação dEle. Não desista, meu irmão, tem pessoas contando com o seu ministério. Tem gente apoiada em você. Tem gente que olha e fala assim, Stephanie, se você não conseguir, e você é minha referência, eu não consigo. Tem gente que olha para você, Felipe, e fala assim, pô, se o Felipe não conseguiu, quem sou eu? Tem gente que vai olhar para a pastora Mariana e vai falar isso também. Se até a Mariana caiu, imagina eu. Se fulano desistiu, quanto maior o ministério que Deus te deu, maior a responsabilidade e maior vai ser a área de impacto. Você tem ideia disso? O ministério de Deus não é para covardes, é para aqueles que estão dispostos a recomeçar e quando desistir, recomeçar de novo e recomeçar de novo. Sabe por quê? Porque você se afasta do caminho do Senhor, da direção dEle. Só que quando você olha para trás, fala assim, acho que eu me afastei de Deus. Ele está do teu lado, com a mão estendida e falando, vamos voltar? Ele não deixou você ir para longe e ficar. Ele está sempre disposto à porta, como o pai do filho pródigo, esperando você voltar. Eu não estou falando de vida com Deus só não, eu estou falando de ministério. Hoje eu estou falando mais especificamente de ministério. Eu sei quanta gente travada tem aqui. Por quê? Porque eu tenho formação privilegiada? Não, porque o Espírito Santo me falou. Tem gente aqui que está travado, pensando que os amalequitas estavam certos. Deus é a minha esperança.
Deus, Ele é a minha bandeira. Projeta para mim aqui, por favor, Salmo 121. Salmo 121, 1. Nós falamos esse texto diversas vezes, é jargão no nosso meio, só que nós não aplicamos ele como deveríamos. Olha o que diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? E eu pergunto para você que está sentado aí, de onde vem seu socorro? Leia comigo o verso 2. 1, 2, 3. É daí que vem o seu socorro. Aplauda o Senhor por essa palavra. O Senhor é o socorro para a sua vida. O Senhor é o socorro para o seu ministério. O Senhor é o socorro para a sua família. Tem gente que depende do teu ministério. Por quê? Porque Deus, Ele não tinha capacidade de fazer sozinho. Claro que Ele tinha. Só que Ele escolheu fazer através da gente. E tem coisas que Ele confiou só a você. Não adianta eu ir lá, é você que vai fazer. Não adianta o pastor Bruno ir lá, é você. Deus confiou a você. E hoje, nesse culto profético, nesse Passos de Fé, nós vamos apresentar a Ele. Eu te convido para encerrarmos esse culto da melhor maneira possível. Você que estava com o seu ministério travado e até agora não apresentou a Deus nada. Você não orou, não apresentou a Ele seu propósito. Eu te convido hoje para você começar. Você que está com o seu ministério travado, que está com a sua família travada, você que ouviu os amalequitas. O seu socorro vem do Senhor. Você que já começou o seu passo de fé, vem aqui à frente, nós vamos orar. Você que não sabe o que é o passo de fé, toda quinta-feira nós nos reunimos nessa casa e nesse culto profético, nós nos apresentamos a Ele num propósito de 7 quintas-feiras. Vai ter gente que vai chegar aqui, que está na segunda, a gente na quinta, a gente na sétima. Isso é você e Deus. Nós não temos esse controle e nem queremos ter. Você vai vir aqui e vai ser ministrado e Deus tem resposta. A nossa irmã Kelly já contou um testemunho do que Deus pode fazer. Foi na quinta-feira passada. Deus, Ele quer tanto nos abençoar que Ele nem espera a 7 quinta-feira. Mas eu te convido hoje, você que ainda não começou, você que acreditou nos amalequitas, naqueles que deviam ser seus apoiadores, seus parentes, e na verdade foram os adversários mais covardes, porque sabiam onde era o seu ponto fraco. Vem aqui e apresenta isso para Deus. Deus tem muita coisa para fazer na tua vida e através da tua vida.